Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar um texto das Sagradas Escrituras. Juízes, capítulo de número 1, versículo 15. E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. É bem verdade, irmãos, que nesse texto narra uma peleja muito forte, a qual Caleb por si só não teve possibilidade de vencer. E ele tem uma estratégia e diz que quem tomasse a cidade de Kiriat Sefé, ele daria a Axa, a sua filha, por esposa. Em Juízes capítulo 1, versículo 12 diante, diz o texto sagrado que um homem por nome de Otoniel, filho de Kenaz, ele invade aquela cidade, vence a peleja e, consequentemente, casa com a filha de Caleb, Axa. Porém, ambos entendem que a bênção é dada do seu pai, que foi uma terra seca, uma terra sem produtividade nenhuma. Estavam passando por complicações, quem sabe, no seu relacionamento. E ambos têm a ideia de fazer um pedido. No caso, Axa, ela vai ao encontro de Caleb no verso de número 15 e diz: Pai, o Senhor me deu uma terra seca. Dai-me uma terra produtiva. Porém, ela é surpreendida por Caleb ao dizer: Eu te darei uma nova terra, também te darei as fontes inferiores e as fontes superiores. E é aqui nesse texto, irmãos, que eu quero falar sobre fontes inferiores e fontes superiores. Quando falamos de fontes inferiores, entendemos que é o Deus soberano cuidando do nosso dia a dia, nos mínimos detalhes. Exemplo, quando olhamos para o primeiro livro dos reis em Israel, capítulo de número 17, versículo 14 a 16, vemos Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, entrando na casa de uma viúva que estava, quem sabe, apenas na sua última refeição, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Todavia o homem de Deus traz uma mensagem dizendo que a farinha da panela não iria se acabar e nem o azeite da botija havia de faltar. O cuidado de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, ou Filipenses, melhor assim dizendo, no capítulo 4, versículo 19, ele afirma que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Isso são fontes inferiores. E o que seriam as fontes superiores? As fontes superiores são as bênçãos, são as dádivas que Deus concede à sua igreja. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 4. Efésios capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E que tipo de bênçãos seriam essas? A bênção da salvação, a bênção da regeneração, a bênção da justificação, a bênção da adoção, a bênção do batismo pelo Espírito Santo, a bênção do batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo também fala, irmãos, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que o amam. As bênçãos superiores, irmãos, transcendem uma esfera, é muito excelente e mais excelente do que as bênçãos inferiores, que são passageiras e transitórias. Mateus capítulo
de número 6, versículo 33, disse-lhe Jesus: buscai o reino de Deus, bênção superior, e as demais coisas vos serão acrescentadas, bênçãos inferiores. Que Deus em Cristo continue ajudando e abençoando a tua vida, em nome de Jesus.